Vivemos um tempo curioso e, em muitos aspectos, preocupante no cenário do debate teológico contemporâneo. Nunca houve tanta informação disponível, tantas pregações, tantas entrevistas, tantos podcasts, tantos vídeos circulando nas redes sociais. No entanto, de forma muito paradoxal, nunca pareceu haver tão pouca profundidade real nas discussões sobre as Escrituras. O ambiente que supostamente deveria favorecer a reflexão teológica acabou, em muitos casos, transformando-se em um palco de debates que são rápidos, simplificados, superficiais e frequentemente absolutamente acríticos. Então, quem já transitou pelo universo jurídico, que é de onde eu sou egresso, facilmente reconhece esse fenômeno que nós estamos vendo. Durante anos, eu mesmo fiz peças jurídicas, minutas, tudo estruturado com expressões do tipo de acordo com a melhor doutrina, ou segundo o entendimento consolidado, ou conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Essas expressões, elas possuem uma função muito clara na dinâmica da ciência jurídica. Ela transporta a autoridade do autor para uma instância que é reconhecida por interpretar o texto legal. O argumento, então, ele não se sustenta apenas pelo raciocínio apresentado, mas pela tradição interpretativa que acompanha aquele argumento que está sendo exposto na peça jurídica, na minuta, na petição. No direito, isso pode até fazer sentido, porque a própria natureza do sistema jurídico atualmente exige precedentes, exige doutrina, exige a jurisprudência como pilares interpretativos e que auxiliam na condução das decisões jurídicas que são tomadas em nosso país. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, quando esse mesmo modelo é importado para a teologia, especialmente para uma teologia construída que é voltada à vida cristã, à vida cotidiana, nós vamos identificar distorções muito profundas. Eu digo isso porque existem muitos tons de cinza que nós estamos pouco dispostos a assumir. E gradualmente essa autoridade das Escrituras ela vai sendo substituída pela autoridade de comentaristas, pela autoridade de influenciadores, pela autoridade de debatedores que são populares. O argumento, então, ele deixa de ser o texto bíblico e passa a ser fulano disse, Beltrano respondeu, tal canal refutou. E aí, dessa forma, o centro do debate vai se deslocando, ainda que de forma bastante silenciosa. Porque o eixo do debate ele sai da exegese cuidadosa do texto e entra na reação rápida a um vídeo ou a uma fala de poucos minutos. Esse fenômeno ele se tornou ainda mais evidente com o crescimento das redes sociais. Esse ambiente digital, ele naturalmente privilegia a velocidade, privilegia a reação imediata, privilegia o conteúdo que gera engajamento. Então, dentro desse contexto digital, discussões teológicas mais profundas, ou seja, aquelas discussões que exigem naturalmente não apenas uma leitura mais paciente, mas também análise textual, compreensão histórica, e principalmente no caso do que nós estamos falando, de uma teologia voltada para o cotidiano, reflexão pastoral, uma boa reflexão pastoral. Então, essas discussões elas terminam se tornando muito pouco atraentes para o algoritmo. E o resultado é o que nós temos visto. É um resultado absolutamente previsível. Debates complexos que são reduzidos a cortes de 2, de 5 e, quando são muito grandes, de 15 minutos. O problema é que questões que demandariam capítulos inteiros de análise são transformadas em clickbaits, em slogans, em respostas rápidas. A teologia, que historicamente floresce em livros, floresce em tratados teológicos, em cartas, em sermões, tudo cuidadosamente elaborado, passa a ser consumida como uma espécie de entretenimento apologético. Então é nesse cenário que figuras públicas do ambiente digital frequentemente acabam representando polos opostos de um mesmo fenômeno. De um lado, alguns vão se destacar pela rapidez em responder, pela rapidez em refutar, pela rapidez em reagir, e do outro surgem aqueles que se especializam em reagir às reações. Então o debate ele passa a girar em torno de personalidades e as suas disputas narrativas.
enquanto o texto bíblico, que deveria ser o verdadeiro campo de investigação, vai se tornando cada vez mais periférico nisso tudo. A grande questão é que talvez o aspecto mais preocupante desse cenário seja a forma como os debates passaram a ocorrer entre os próprios cristãos. Talvez o pior nem seja os debates entre os teólogos da internet, mas entre os cristãos a partir desses debates. Eu digo isso porque, em muitos casos, o que eu tenho visto não são conversas reais. Não há uma investigação conjunta das escrituras em busca da verdade. Não. O que eu tenho visto é uma espécie de guerra de vídeos. Alguém publica um vídeo defendendo uma posição, em resposta, outro publica um vídeo refutando, e aí logo em seguida nós temos um terceiro que grava um vídeo reagindo à refutação. E entre os espectadores daquele combate, daquele debate, passa a ocorrer o mesmo tipo de debate. Não mais por meio de uma reflexão profunda, de uma reflexão pessoal, mas pelo simples encaminhamento de links. Em vez de estudar um tema, muitas pessoas apenas compartilham o vídeo que melhor resume aquilo que elas pensam. Na verdade, no entanto, eu percebo que frequentemente nem se trata de uma percepção pessoal. Trata-se, em sua esmagadora maioria, apenas da reprodução da percepção de alguém que falou algo de forma mais convincente naquele momento. Então, o indivíduo ele passa a funcionar como apenas um repetidor de opiniões alheias. Ele passa a ser um mero eco de discursos que nunca examinou com profundidade. O debate ele deixa de ser uma busca pela verdade e passa a ser uma troca de links, uma guerra de links. Em um grupo de mensagens nós observamos que alguém pergunta algo sobre determinado assunto teológico e a resposta não vem na forma de um argumento fundamentado no texto bíblico, fundamentado na escritura. Não. Não vem em forma de uma explicação que é fruto de estudo pessoal. Não. O que surge é um vídeo dizendo, assista isso que aqui explica tudo. E aí, na sequência, outra pessoa responde com outro vídeo. Esse aqui refuta o que acabou de ser enviado. E assim o debate vai se estabelecendo. Uma sequência de links, como se a verdade pudesse ser resolvida através de uma playlist. Esse comportamento, então, ele revela algo mais profundo do que apenas uma mudança de formato. Ele revela uma mudança na relação das pessoas com o conhecimento bíblico. Muitos já não se sentem responsáveis por examinar as escrituras por si mesmos. Preferem, portanto, terceirizar essa tarefa de investigação. Então, diante disso tudo, é inevitável lembrar da denúncia feita pelo profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2, verso 13, o texto diz, porque o meu povo cometeu dois males, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A palavra de Deus aqui nesse texto, ela é apresentada como um manancial de águas vivas. Ela é uma fonte inesgotável de verdade, uma fonte inesgotável de sabedoria, uma fonte inesgotável de vida espiritual. Mas quando cristãos abandonam o estudo direto das escrituras para viver apenas de fragmentos de debates digitais, acabam trocando essa fonte viva por aquilo que o texto chama de cisternas rotas. Vídeos curtos, reações rápidas, discussões superficiais vão terminando se transformando em reservatórios improvisados de conhecimento. Reservatórios que não conseguem reter a água. Esses reservatórios oferecem a sensação momentânea de entendimento, mas não sustentam uma fé madura. Outro alerta bíblico que também deve ser considerado e que se torna extremamente pertinente nesse contexto é quando o apóstolo Paulo adverte a igreja em Éfeso. Efésios capítulo 4, verso 14. O texto vai dizer, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Essa metáfora é poderosíssima. Crianças espirituais são facilmente levadas pelos ventos. Hoje sopram para um lado, amanhã sopram para o outro. Elas não possuem estabilidade, simplesmente porque não possuem profundidade.
E o ambiente digital favorece exatamente esse movimento. A cada semana surge um novo vídeo revelador. A cada semana surge uma nova refutação definitiva do tema tal. Uma nova exposição que vai desmontar todos os argumentos anteriores. Pessoas que não possuem raízes profundas nas escrituras, dentro de todo esse contexto, acabam sendo levadas de um lado para o outro, conforme o conteúdo mais recente que apareceu em seu feed. Hoje, repetem os argumentos de um debatedor. Amanhã, adotam os argumentos de outro. Depois, mudam novamente, não porque tenham estudado o assunto, não porque tenham comparado textos bíblicos ou porque tenham examinado cuidadosamente as escrituras, mas porque um vídeo pareceu mais convincente naquele momento do que outro. É nesse cenário que uma pergunta extremamente necessária precisa ser feita e precisa ser feita com bastante seriedade. Onde está o sacerdócio real dos crentes? A Escritura ensina que todos os cristãos unidos a Cristo participam de um sacerdócio espiritual. Isso não significa que tenhamos autonomia interpretativa absoluta, nem significa que devamos desprezar a tradição da igreja. Não. Ao longo da história, Deus levantou mestres que são fiéis, teólogos dedicados, pastores piedosos, que contribuíram imensamente para a compreensão das Escrituras. Então, ignorar esse legado seria um erro muito grave. No entanto, porém, há uma diferença essencial entre valorizar a tradição e terceirizar a leitura bíblica. O sacerdócio real implica necessariamente um nível altíssimo de responsabilidade pessoal diante da palavra. Significa que cada crente é chamado a abrir as Escrituras, examinar as Escrituras cuidadosamente, orar pedindo a iluminação do Espírito Santo e submeter a sua mente, submeter o seu coração ao texto inspirado. A autoridade final não está nos comentaristas, não está nos debatedores, não está nos influenciadores, está na própria palavra de Deus. E quando esse princípio é esquecido, o cristão passa a consumir teologia da mesma forma como consome entretenimento digital. Em vez de abrir a Bíblia para examinar as Escrituras, ele aguarda o próximo vídeo que explique o que deve pensar sobre determinado tema. Então, em vez de estudar sistematicamente as Escrituras, ele fica apenas acompanhando as disputas entre os canais, as disputas entre as personalidades do mundo digital, as disputas entre os Iagos e os Rodrigos, as disputas entre os Césares e os Carlos. Esse deslocamento produz um efeito que é inevitável: o enfraquecimento da maturidade espiritual. Eu digo isso porque a leitura direta da Bíblia exige esforço, exige disciplina, exige humildade para reconhecer limitações, exige paciência para lidar com textos difíceis, exige métodos hermenêuticos adequados, exige atenção ao contexto histórico, exige análise literária, exige comparação com o restante da revelação bíblica. Em outras palavras, exige tempo. Mas o consumo de debates rápidos oferece algo muito mais confortável para corações imaturos. Oferece opiniões prontas. É nesse modelo que a teologia deixa de ser um caminho de transformação espiritual e passa a ser apenas um campo de disputas retóricas. O objetivo deixa de ser compreender o que Deus revelou e passa a ser apenas vencer os debates. Essa dinâmica, ela produz cristãos altamente opinativos, mas pouco enraizados nas Escrituras. Eles sabem quem respondeu quem, sabem quem refutou quem, sabem quem venceu determinado debate, porém, muitas vezes não conseguem explicar com clareza o argumento de uma epístola bíblica. Muitas vezes não conseguem explicar o fluxo de um livro profético, a estrutura teológica de uma carta apostólica. Então, a superficialidade do meio acaba moldando a superficialidade do pensamento. Por isso, a solução não está em rejeitar completamente os meios digitais, mas em recolocar as prioridades no lugar correto. Vídeos, entrevistas, podcasts, eles podem ter valor como portas de entrada, como estímulos para a reflexão ou como introduções a determinados temas. No entanto, esses vídeos, essas entrevistas e esses podcasts, eles não podem substituir o estudo direto, não podem substituir o estudo paciente, não podem substituir o estudo sistemático das Escrituras.
A teologia que realmente transforma vidas, ela não nasce em debates de 15 minutos. Ela nasce no silêncio da leitura bíblica, no trabalho exegético cuidadoso, na oração humilde, na submissão do coração à palavra de Deus. Talvez, portanto, o grande desafio da nossa geração seja recuperar essa disposição. Seja buscar menos guerras de vídeos, menos links substituindo reflexão, menos cisternas rotas e mais Bíblia aberta, mais leitura paciente, mais cristãos que, guiados pelo Espírito Santo, se debruçam sobre as Escrituras com reverência, com humildade e perseverança. Porque, no final das contas, o que realmente transforma a mente e o coração não é quem venceu o último debate da internet. É a palavra de Deus. Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.